Capítulo 10. A visão diante da filosofia. Suspendamos por um momento o nosso trabalho de análise e crítica da teoria da queda, a fim de observar alguns pontos de vista diferentes oferecidos por certas posições do pensamento humano, colocando a nossa visão diante da filosofia. Estudaremos depois essa visão em relação ao pensamento de Cristo e de alguns profetas, para ver se e como eles concordam com ela. O pensamento humano pode considerar o universo de três modos diferentes. Primeiro, como universo desordenado, constituído de elementos separados, desconexos e incoerentes, que se ignoram mutuamente e não funcionam organicamente para constituir uma unidade. Essa é a concepção do involuído, a qual exprime o seu tipo, ignorante das profundas realidades da vida, instintivamente separatista e isolado de tudo na concha de seu egoísmo. Segundo, como universo ordenado, onde os fenômenos são concebidos todos ligados e regulados por leis naturais. Desse modo, essa concepção enxerga princípios diretivos e, portanto, uma ordem no universo, que é concebido como uma rede de relações, onde cada elemento está conectado aos outros em seu funcionamento, onde todos os fenômenos são coligados por derivação causal, estando unidos num transformismo lógico que complementa a causa no efeito. Essa visão corresponde a um estado mais evoluído do indivíduo, que expressa o seu tipo biológico com essa concepção, alcançada por observação e raciocínio. Terceiro, como universo unitário, concepção na qual o universo é redutível a uma causa única, central e absoluta, uma realidade fundamental, origem de tudo. Aparece assim o conceito de uma realidade espiritual interior dirigindo a forma exterior, que constitui apenas a sua expressão ou manifestação. Trata-se não somente de uma ordem, mas também da centralidade dessa ordem. Revela-se então o conceito de organicidade do universo, na qual todos os elementos componentes estão coligados numa mesma funcionalidade orgânica. O universo é concebido, então, como uma unidade coletiva, onde todas as individuações, cada uma ocupando sua devida posição e executando sua respectiva função, são coordenadas por uma lei constituída pelo pensamento e pela vontade de Deus, que dirige essa unidade como poder central, Senhor de tudo. O universo aparece, então, como um sistema. Essa concepção corresponde a um estado ainda mais evoluído do indivíduo, exprimindo o seu tipo que chegou por intuição à visão de Deus e do sistema. Aqui se compreende não apenas o conceito de ordem, como no caso precedente, mas também o conceito da centralidade dessa ordem, em razão da qual tudo existe em função da causa primeira, Deus, sempre o centro de tudo. Esta é a concepção do evoluído, cujo olhar espiritualizado chegou a ver além das aparências da forma. É o estado de vidência cósmica, atingido pelo espírito maduro, ao qual se revela a íntima e recôndita realidade das coisas em toda a sua magnificência.
Este terceiro aspecto nos mostra um universo que, embora ainda seja em parte desorganizado, está se reorganizando. Um universo que, embora em alguns pontos e momentos ainda seja caótico, vive um processo de reordenação através da evolução. No campo humano, esse trabalho é executado pelo homem, pelo seu espírito, que, por ser uma centelha divina saída do primeiro e único motor, tem, somente ele, o poder de dar vida, movimento e desenvolvimento à matéria, que por si mesma é inerte e incapaz de qualquer coisa. Desse estado do universo, Platão, seguido mais tarde por Santo Agostinho, viu a centralidade e a unicidade, da qual tudo deriva. Assim, o universo foi concebido como um foco central único, não criado, absoluto, do qual tudo derivou e deriva, constituindo o relativo, lançado no mundo dos efeitos pela causa primeira absoluta. Aristóteles, no entanto, viu apenas o movimento dessa irradiação, o desenvolvimento dos percursos causa-efeito, como uma infinidade de linhas paralelas, sem perceber, na convergência dessa irradiação, a centralidade e a unicidade comum a todas as linhas daquele desenvolvimento. Assim, o mesmo fenômeno aparece sob diversos aspectos em diferentes pontos de vista. O primeiro é dado pela visão sintética da intuição, o segundo pela visão analítica do raciocínio. Assim, olhos e formas mentais diferentes perceberam aspectos diferentes da mesma realidade. O cristianismo assimilou o primeiro método com Santo Agostinho e o segundo com a escolástica de São Tomás de Aquino. Dessa forma, o mesmo pensamento fundamental foi se desenvolvendo em forma de luzes parciais, por lampejos de intuição, iluminando segundo diferentes perspectivas o mesmo fenômeno do universo. Os elementos que constituem a visão completa do sistema já haviam aparecido nas filosofias e religiões, porém isolados em visões parciais e não fundidos todos num só organismo. Platão já vira a necessidade de um primeiro motor imóvel, causa originária do vir a ser fenomênico universal, causa sem precedentes causais, ponto inicial determinante da concatenação que mantém o transformismo na linha de seu telefinalismo. Já fora vista a contraposição entre o relativo e o absoluto, entre o contingente e o eterno. Partindo de nosso mundo, já se havia chegado a conceber outro mundo com qualidades opostas. Apareceu então o maniqueísmo, fundado no 3º século depois de Cristo, por Manes, que concebeu o universo como o teatro de uma luta entre duas potências opostas. Esse dualismo também é verdadeiro, mas não é toda a verdade. Para compreendê-la, era imprescindível explicar como esse dualismo nasceu da unidade e como volta a ela. Dessa forma, foram percebidos aspectos separados e parciais da verdade, insuficientes por si sós para esgotá-la. Aspectos que, ao invés de constituir escolas filosóficas separadas e em luta, deveriam ser coordenados e fundidos num só sistema orgânico. Assim, primeiramente descobriu-se em Deus a causa em si, o que significa
o primeiro motor, a causa primeira, o início de todo o nosso universo relativo, aquela causa que, diferente do que ocorre em nosso mundo, não é ao mesmo tempo efeito de uma causa precedente. A causa absoluta independe do conceito de início, que é próprio de nosso mundo e não pode existir no infinito. Mais tarde, compreendeu-se o vir a ser das coisas. Então apareceu em seguida o conceito de um Deus em processo de realização, um Deus em elaboração. Mas para explicar isso, é preciso antes compreender como e por que Deus está se elaborando, o que Ele quer realizar nesse processo, qual é o ponto de partida e o ponto de chegada do fenômeno da evolução. Assim, outros viram no universo também uma tendência à emersão dos valores superiores. Mas não se pode compreender isso sem explicar suas razões profundas. Essa emersão é fruto da evolução. Esses valores superiores são o Deus imanente, que permanece no universo desmoronado e, com a evolução, vai se revelando cada vez mais. Observando o nosso mundo, vemos que há nele não só uma luta entre as suas baixezas e as suas grandezas, mas também uma tendência para a vitória dessas grandezas. Há um impulso ascensional, uma vontade de superação contínua, uma potência melhoradora. Esse é o melhorismo de William James, cuja doutrina considerava que o universo, na luta entre os elementos divinos e as forças adversas, é regido por uma tendência automática para o melhor. Embora as observações sejam exatas, trata-se de concepções parciais, insuficientes para nos dar uma visão completa e cabal do quadro do universo, de visões apenas parciais, restritas a alguns momentos de todo o fenômeno. É evidente o fato de que a obra divina está se realizando com esforço no mundo, mas é indispensável compreender a razão pela qual isso acontece assim, suas origens e suas causas, bem como as metas finais do processo. Kant, ao dirigir o olhar para Deus e procurar uma prova de sua existência, escolhe uma prova moral no conceito de dever. Sendo fundamental na ética, esse conceito só pode provir de um ser superior, que dirige segundo uma lei e julga de acordo com ela, recompensando ou condenando. Bergson acha que não se pode chegar a compreender a existência de Deus senão através da experiência dos místicos, fenômeno que não se poderia explicar de outra forma se o objeto de seu amor não existisse efetivamente. Embora seja autêntica, trata-se de uma experiência pessoal, que não é demonstrável racionalmente e, portanto, não é lógica e necessariamente admissível para todos os seres racionais. De uma experiência que não é definitiva para todos e que, para alguns, pode não ter nenhum valor. O panteísmo concebe o universo como uma manifestação da divindade, que nele se exprime sob inumeráveis aspectos, permanecendo sempre como princípio interno dirigente de toda a existência, a qual, por sua vez, nada mais é que o efeito dessa causa primeira. Assim, Spinoza admite uma única realidade incriada, a substância Deus, causa de si e de tudo.
A sua liberdade é determinística, consistindo na obediência à própria lei, antes livremente desejada. O ser é um elemento dessa substância única e eterna, uma expressão transitória em sua forma. A finalidade de existir é ser absorvido nessa substância, desindividualizando nela a própria individuação separada. No panteísmo de Hegel, Deus é a ideia que se tornou totalmente consciente de si, correspondendo ao nosso conceito de que a evolução é a reconquista da consciência. Desse processo de reascensão, Hegel tirou o conceito de um Deus em evolução. As citações poderiam continuar, porém, o nosso objetivo não é passar em revista os vários sistemas filosóficos, mas apenas trazer alguns exemplos para esclarecer o nosso pensamento. Todos esses pontos que acabamos de citar são verdadeiros, mas eles representam apenas alguns trechos da verdade, só podendo ser compreendidos como parte de uma visão maior que não encontramos nos filósofos. Para ser completa, a filosofia deveria ser também teologia e ciência. Surge aqui espontaneamente uma pergunta: por que motivo, ao invés de uma visão única, a filosofia nos oferece tantos sistemas diferentes? O que ocorre na prática é que no estudo da filosofia, em vez de se ensinar um sistema que apresente explicação cabal dos fatos e dê uma orientação de como dirigir nossas ações, ensina-se o desenvolvimento do pensamento filosófico através de numerosos sistemas diferentes. Por isso, quando se chega ao fim, aprendeu-se apenas a história da filosofia, a arte da dialética, a mecânica da lógica, mas, entre tantos sistemas, invade-nos o ceticismo diante de todos eles, porque nenhum resolve tudo, nenhum deles esgota o problema do conhecimento. O resultado final é um estado de ignorância diante dos fins últimos da vida e uma condição de desorientação nas ações. Chega-se assim ao polo oposto àquele em que se deveria chegar, e a filosofia falha completamente no seu objetivo, que deveria ser explicar para orientar. Porém, não devemos nos admirar. Tudo isso é explicável. Os vários sistemas filosóficos foram dados pela forma mental dos diversos filósofos, que elevam o próprio tipo ou temperamento a um sistema de premissa axiomática e indiscutível para todos os homens. Qualquer destilação lógica, por mais requintada que seja, ressente-se dessas premissas, pelas quais é influenciada continuamente. Cada um exprime a única visão que pode ter, aquela que pode conseguir segundo a estrutura de seus próprios olhos. Então, para compreender a realidade do fenômeno filosófico, devemos ver nos diversos sistemas filosóficos não antagonismos que se excluem, destruindo-se uns aos outros, mas sim visões relativas que, ao se apoiarem umas nas outras, completam-se e, com isso, confirmam-se. Portanto, não devemos nos escandalizar com essa pluralidade de sistemas. Quando compreendemos que a filosofia move-se no relativo, não podemos considerar isso tudo como defeito. Um relativo em movimento não pode produzir coisa diferente. E é justamente esse fato
que nos faz compreender a nossa verdadeira posição de seres situados no relativo, capazes apenas de visões parciais. Entretanto, se tudo isto nos surpreende, é porque o nosso espírito tende para a verdade imóvel do absoluto, do qual é filho, desejando uma verdade cuja natureza possa satisfazê-lo. É assim que, por não conseguir saciar-se com as verdades relativas em evolução, nosso espírito é induzido a repeli-las como inferiores. Desse modo, ele pode ao menos satisfazer sua ânsia de atingir a verdade completa, última e absoluta, despertando no homem o desejo de dogmatizar, que é uma atitude dele e não de uma religião. Em virtude desse desejo de todos, inclusive dos homens de ciência, cada religião, cada escola e cada partido combate o outro, e todos assim, na sua ânsia de atingir o absoluto, tornam-se absolutistas. Sentimos por instinto que a verdade deve ser uma só e sempre a mesma. Mas essa é a verdade última que está além de nosso mundo. É aquela verdade que desejaríamos possuir, razão pela qual nos rebelamos e repelimos insatisfeitos, considerando como inaceitáveis as verdades parciais, relativas e em evolução. É difícil adaptar-se a esse conceito de mutabilidade da verdade, campo adequado apenas para as mentes evoluídas, que conseguem sentir-se à vontade neste terreno escorregadio de verdades em contínua transformação. No fundo de nossa alma permaneceu, como num sonho, a lembrança do absoluto, e desejaríamos possuir essa verdade, repugnando-nos o fato de não a possuirmos. A verdade que desejamos só poderá ser o fruto da completa reconquista do mundo perdido, porque ela está situada no ponto final da evolução, que se realiza através do progresso das inúmeras verdades relativas. A pluralidade da filosofia não é, portanto, um erro, uma dispersão ou um fato desalentador, mas sim o sinal de um enriquecimento progressivo. Pode ser uma desilusão presente e um esforço de subida, mas significa a possibilidade de progresso sempre maior em direção à verdade absoluta ansiada pela nossa alma. O filósofo pensador é ele mesmo um elemento do universo, fenômeno que ele estuda, procurando se orientar dentro do edifício do qual faz parte. Cada filósofo possui uma determinada potência conceitual e capacidade de visão, sendo estes os materiais que possui para construir seu edifício de conceitos. A lógica arquitetônica escolhida por ele o leva a preferir determinadas construções em vez de outras. As qualidades do seu temperamento e das experiências assimiladas, bem como o conhecimento conquistado à sua disposição e as suas simpatias, estabelecem as preferências que o induzem a pôr em evidência certos aspectos da verdade em vez de outros. Nisso também influem seus gostos, a educação, o ambiente, os choques recebidos e as diferentes reações que cada um apresenta segundo a sua natureza. Entra em jogo também a própria personalidade individual, que estabelece o tipo biológico, a sua forma mental e, com isso, a nota fundamental de suas construções conceituais. Eis aí, então,
a razão pela qual, embora sejam apenas 3, como já vimos, as possíveis escolhas metafísicas ou perspectivas conceituais, existam tantas filosofias quantos são os filósofos, todas elas parecendo irreconciliáveis. Por isso, nos cursos de filosofia, estuda-se não um sistema filosófico único, último e definitivo, que contenha a verdade completa e indiscutível, cientificamente provada, mas sim os diversos sistemas filosóficos relativos, incompletos, discutíveis, teóricos, dados pelas visões parciais e progressivas de cada diferente pensador, para fazer um quadro único com todas essas visões parciais, que são aproximações gradativas de outra verdade ainda inatingível. Ao invés de se estudar como nasceu e como funciona o universo em si mesmo, estuda-se as conclusões alcançadas sobre o seu funcionamento segundo os diversos filósofos, cada um à sua maneira. Desse modo, no meio dessa multiplicidade de visões, o estudioso de filosofia torna-se um erudito que perdeu a visão do funcionamento do universo, um intelectual que apenas apresenta as filosofias, mas que não possui nenhuma filosofia que sirva para dirigir verdadeiramente a sua vida. Ele viu que foram dadas respostas demais a muitos quesitos para poder ainda acreditar que já se tenha dado uma resposta definitiva. A convicção da verdade é outra coisa e não pode ser obtida através do estudo da filosofia. A convicção é resultado do temperamento, da experiência e das reações do filósofo. É um estado pessoal ao qual se procura reduzir e adaptar tudo, até mesmo as verdades julgadas absolutas e os dogmas das religiões. Quando o próprio tipo biológico está situado no plano animal, a sua verdade continua sendo animal, e não há erudição filosófica que possa mudá-la. Nem mesmo as religiões conseguem transformá-la, senão em pequena dose. O involuído, mesmo que seja o indivíduo mais erudito do mundo, continua sendo involuído. Ele pode até dissertar a respeito de tudo, mas o único sistema filosófico no qual continuará acreditando com convicção será aquele do ventre e do sexo, visando sua vantagem imediata. A verdade só pode ser atingida por amadurecimento biológico, que é o único meio para nos levar à compreensão, pois nos abre os olhos da alma. Observemos agora a teoria da queda, colocando-a diante do Evangelho, das palavras de alguns profetas e, por fim, diante do pensamento espírita brasileiro. Sejam quais forem as dúvidas levantadas contra esta teoria, ela não pode ser repelida pelos seguidores da doutrina de Cristo, que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18, abre aspas, vi Satanás como um raio cair do céu, fecha aspas. De fato, a queda foi fulminante, rapidíssima, como ocorre quando um edifício desmorona. E a subida de volta é cansativa e lenta, como acontece nas construções, uma vez que se deve aprender o que se perdeu, reconstruindo o que foi destruído. O Apocalipse de São João, capítulo 12, versículos de 7 a 9, diz, abre aspas, e houve no céu uma grande batalha.
Miguel com seus anjos combateram contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem houve mais para eles lugar no céu. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Sim, foi precipitado na terra, e com ele foram precipitados os seus anjos. Fecha aspas. O profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, confirma, abre aspas, como caístes do céu, ó Lúcifer, como foste cindido e abatido até a terra. No entanto, dizias em teu coração, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Fecha aspas. Seria possível alguma religião ou seita de origem cristã não levar em conta tão graves afirmações? Contudo, alguns elementos do espiritismo brasileiro não aceitam a teoria da queda, porque a teoria kardecista afirma que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Procuremos então raciocinar um pouco, perguntando se Deus é finito ou infinito. Certamente, Deus não pode ser senão infinito. No entanto, para criar espíritos simples e ignorantes, Deus não poderia tirá-los de si, mas somente de fora de si, porque, sendo ele perfeito, de seu seio só podiam sair seres perfeitos, portanto, jamais seres simples e muito menos ignorantes. Da imensa sabedoria de Deus, não podia derivar diretamente tal ignorância. Sendo constituídos da mesma substância divina, os espíritos deviam ter, ao menos no momento da criação, as qualidades divinas. Ora, ser simples e ignorante não é uma qualidade de Deus. Então, os espíritos nascidos dele, feitos de sua própria substância, não podiam ser simples e ignorantes. Somente poderiam ter sido criados assim em duas hipóteses, ambas inaceitáveis, porque contrárias ao conceito de Deus. Na primeira, Deus os tiraria de sua própria substância, sendo também ele simples e ignorante. Na segunda, Deus os teria tirado não de dentro de si mesmo, mas sim de fora, caso no qual ele seria finito e não infinito. Trata-se, portanto, de dois absurdos. Para poder criar fora de si seres de natureza diferente da sua própria, Deus deveria ser um ente limitado, que ao criar devia transpor esses limites. Em outros termos, ou Deus tirava os seres de sua própria substância e ele era simples e ignorante, ou os tirava de fora de sua própria substância, e então ele era finito e limitado. Ora, é evidente que o seio divino, como ocorre entre mãe e filho, não pode ter produzido senão anjos de sua mesma natureza, portanto perfeitos, bem diferentes dos espíritos que vemos animando os corpos humanos da Terra. O homem é um ser bastante diferente. Aceita-se que ele seja o resultado da evolução, cujas raízes estariam bem distantes nas profundezas da matéria, de onde está vindo o espírito, que foi se reconstituindo lentamente através de sua manifestação em formas de vida cada vez mais complexas, até chegar ao plano biológico humano que ocupamos. Aceita-se que o ponto de partida da evolução seja a matéria, enquanto o ponto de chegada é o espírito,
no estado de pureza e perfeição. Então, no princípio, não havia os espíritos simples e ignorantes, mas sim a matéria. E matéria significa o caos das nebulosas, onde ocorre a sua primeira formação. Significa desordem, trevas, um mundo desagregado que começa a se reconstruir. Ora, surge aqui o ponto que nos obriga a admitir a teoria da queda. Como admitir que a suprema imperfeição, representada pelo caos, seja a primeira criação, aquela originária, saída diretamente do seio de Deus? Um anjo não pode gerar um demônio, nem um demônio pode gerar um anjo. Seria a substância divina, então, a matéria e a desordem do caos? Nesse caso, se Deus, na criação, deu de si mesmo, então ele era caos, constituído pela matéria que forma as nebulosas, com todos os atributos e respectivas consequências. Porém, voltamos a recordar que a criação não podia ser exterior a Deus, porque essa condição implica a ideia de um limite a ser superado, o que é absurdo, pois Deus só pode ser infinito. Eis então o ponto. Temos diante de nós dois fatos indiscutíveis. Primeiro, Deus só pode ser espírito, ordem, perfeição, causa primeira. Segundo, o nosso universo físico, em seu ponto de partida ou criação, no qual se inicia a evolução, acha-se no estado de matéria, desordem, imperfeição. Estes dois termos opostos precisam ser ligados com a mais estreita das ligações, aquela estabelecida por filiação, relação que implica a mesma natureza para ambos os termos. É evidente que os dois não podem se ligar da forma como estão, porque existe entre eles um abismo, uma verdadeira e completa inversão de termos. Ora, como preencher então esse abismo? A lógica nos impele a uma única saída: admitir que haja ocorrido um fato novo, ao qual, justamente, temos de atribuir a causa principal de todo esse emborcamento. O emborcamento existe. Seria absurdo procurar as causas dele em Deus. Então quem o terá produzido? Certamente não foi Deus, que é ordem e não caos. Teria Deus então caído no caos? Mas um Deus que falha e desmorona é um absurdo ainda maior. Deus, em sua perfeição, não poderia ter caído, pois a existência da evolução prova que existe um princípio dirigente pelo qual ela é guiada e sustentada, implicando que ele não pode de maneira alguma ter desmoronado. Mas se Deus não caiu, o que caiu então? Eis-nos constrangidos por uma concatenação lógica da qual não se pode escapar a admitir a teoria da queda. Essa teoria explica tudo e preenche o abismo entre os dois termos irreconciliáveis. O caos da matéria não é o produto da primeira criação originária, saída do seio de Deus, mas sim o resultado de outro processo sobrevindo depois. A matéria não é o estado originário da criação, mas sim o estado de máxima curvatura do espírito. É o ponto final do processo da involução e o ponto de partida no qual se inicia a evolução.
Só assim se descobre a concatenação lógica entre causa e efeito, ligação sem a qual os dois termos não poderiam se conjugar e permaneceriam irremediavelmente separados. Só assim aparece o elo que os liga. Entre ambos existe a revolta e a queda, as únicas causas que podem explicar o emborcamento. Assim, não só tudo fica claro e cada coisa encontra o seu devido lugar, mas também deixamos de nos chocar contra os escolhos de tantos absurdos inaceitáveis como vimos. Foi útil responder a essa objeção de alguns elementos espíritas brasileiros para esclarecer cada vez mais a visão que estamos examinando. Como se vê, trata-se de coisa bem diferente da criação de espíritos simples e ignorantes. Kardec não entrou em tal problema porque não seria aceito nem compreendido. Mas tendo que apresentar de alguma forma um ponto de partida, Kardec escolheu, ao longo do percurso de todo o processo, aquele ponto mais próximo a nós, tal como fez a Bíblia, que colocou o início a partir da segunda criação, a material, consequência da queda, porque não podia fazer de outra maneira, pois estava falando a criaturas que ignoravam muitos conceitos só admitidos hoje. Assim, Kardec e os espíritos também não podiam falar uma linguagem que teria sido incompreensível para aquela época, porque era absolutamente inconcebível para as mentes de então a ideia de uma equivalência entre matéria e energia, assim como de uma evolução físico-dinâmico-espiritual. Final do capítulo 10.